Pensávamos que com as campanhas de sensibilização que estávamos a realizar anualmente, que havia aqui mais uma mudança de comportamentos, de comportamento da população. Mas isto não se verificou-se em parte, mas não se verificou ainda da maneira que nós gostaríamos. Angra do Heroísmo acolheu um seminário que debateu o tema Animais de Companhia, do abandono ao acolhimento, envolvendo a provedora regional do animal, o Governo dos Açores e ambos os municípios da Ilha Terceira. Os Açores são a região do país com maior taxa de abandono animal. A iniciativa pretende reunir contributos de diversas áreas para uma reflexão e abordagem do problema que se arrasta no tempo. Durante séculos, os seres humanos estabeleceram uma relação de poder e autoridade sobre os animais, sempre numa perspectiva utilitária. Distinções assentes na dualidade entre seres racionais e irracionais ou não racionais serviu de justificação para uma relação de superioridade dos seres humanos sobre os demais seres. Não somos defensores da humanização dos animais, de todo, nem de fundamentalismos ou extremismos de subversão. Contudo, não podemos ignorar o que a ciência tem ditado, obrigando a uma reconfiguração da relação entre seres assentes naquilo que nos dominamos os 2 R's: respeito e responsabilidade. Nos últimos 2 anos, após a criação da Provedora Regional do Animal, foi possível reunir dados e iniciar o trabalho de outra forma, com melhores políticas públicas. Recordo-me do relatório de 2025, que resultou de um conjunto de reuniões com associações de proteção animal, associações agrícolas, câmaras municipais, com os CROs, e que foi capaz de manifestar cerca de 12 recomendações. Ora, 12 recomendações para as questões do bem-estar animal, para as questões dos animais de companhia e para as questões também do abandono, e muito especificamente do abandono. Certamente que este relatório é um pensamento crítico do estado atual daquilo que é o abandono animal. O abandono animal não era, digamos, um processo com dados, e passou a ter dados. Por isso, talvez, nós nos admiramos de ser tão elevado. É elevado porque nós não tínhamos estatísticas anteriores. E, como tal, assusta-nos o valor atual. Mas o valor era mais elevado, infelizmente. E há, de facto, alguma redução naquilo que é o abandono animal. Basta verificar os dados relativos à entrada de animais nos CROs. E é nesse sentido que o Governo hoje também quer reconhecer esse trabalho, esse importante trabalho, naquilo que é o provedor do animal, neste caso a provedora do animal e a sua equipa, que tem tido uma atuação pública, uma atuação de intervenção a vários níveis, elucidando, sensibilizando e alertando para todas essas questões do bem-estar animal e do abandono animal. António Ventura afirma que houve uma diminuição desde 2017 de 60% de entradas de animais nos centros de recolha oficial. Houve um aumento de esterilizações e vacinações. O caminho tem sido feito, mas os dados ainda continuam a ser preocupantes. Numa sociedade que reivindica muito, numa sociedade que tem uma consciência crescente, depois, na prática, há aqui, de facto, algo que não bate certo entre aquilo que é a reivindicação, aquilo que é a sensibilidade e aquilo que é a responsabilidade individual de cada um. Porque o programa de abandono de animais de companhia começa sempre pela responsabilidade individual de cada um. Por mais que possamos exigir às entidades públicas mais financiamento, mais programas públicos de sensibilidade, mais esterilizações, mais desparasitações, mais atuação de todos que estão implicados, desde logo daqueles que têm a obrigação de vigiar o cumprimento da lei. Por mais que isso aconteça, nunca vai ser suficiente sem a responsabilidade individual de cada um. E é isto que hoje falta.
mais que dinheiro, mais do que políticas públicas, é a responsabilidade individual de cada um. O Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia da Ilha Terceira, ou seja, o canil intermunicipal, já duplicou o seu espaço, mas mesmo assim continua lotado, sendo uma preocupação para toda a região. A maior parte dos animais são recolhidos na via pública, mas há também muitos que são entregues pelos tutores ou sinalizados pelas forças de segurança devido a maus tratos. Pensávamos que com as campanhas de sensibilização que estávamos a realizar anualmente, que havia aqui mais uma mudança de comportamento da população. Mas isto não se verificou-se em parte, mas não se verificou ainda da maneira que nós gostaríamos. Nós, neste momento, continuamos com o canil lotado. Nós estamos, neste momento, com 152 cães e 4 gatos, o que é muito superior à capacidade daquele espaço. E isto não pode continuar a acontecer. Nós trabalhámos em várias áreas e uma delas também trabalhámos, porque em complemento ao trabalho que estávamos a realizar nos bairros sociais, também trabalhámos nos bairros sociais e encontramos situações que estão muito longe do que é o bem-estar animal. E tivemos que atuar. E atuámos, eu vou-vos dizer, sem medo, porque preocupam-nos as pessoas, mas preocupam-nos os animais, como é o nosso dever preocupar-nos os animais. Mas não foram assim tantos os animais que tivemos que deslocar para o Centro de Recolha Oficial. Em 2025 foram à volta de 15 animais, este ano um animal que deslocámos para o Centro de Recolha Oficial. Não foi o impacto que teve, não foi assim tão grande como muitas vezes se quer crer, embora se tenha também junto dos proprietários desses animais encontrado soluções para que aquele animal fique na família, porque a nossa preocupação é sempre que o animal fique na família. Mas o que é certo é que as condições, mesmo duplicando a capacidade do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, não é suficiente neste momento para o número de animais que nos continua a chegar. Há que encontrar soluções para a promoção do bem-estar animal, a prevenção do abandono e a aplicação de boas práticas de acolhimento e adoção responsável. Para Fátima Amorim, a solução passa por intervenções desde ações de sensibilização e esterilização. Há que reforçar as campanhas de vacinação e de identificação, melhorar o sistema de gestão e registro dos animais, monitorizar os cães errantes na via pública e criar um parque de matilha.